Olá, irmãos. Vamos dar início a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus porque pela graça do Senhor podemos estar juntos, estudando a palavra do Senhor, mesmo nesse tempo de pandemia. E é precioso poder saber que a nossa fé, a nossa vida em Cristo não depende das circunstâncias, não depende do lugar, mas tão somente da nossa comunhão com Ele através do Espírito Santo de Deus. E por isso, não importa onde estivermos, ali sabemos que podemos adorar, cultuar e exaltar o nome do Senhor. Espero que vocês estejam crescendo em Cristo através dessas lições da Escola Bíblica Dominical, estudando a vida do apóstolo Paulo ao longo desse trimestre, não só a vida do apóstolo Paulo, mas também os seus ensinamentos deixados nas cartas em que ele escreveu. Basicamente, todo esse conteúdo tem sido baseado nas cartas do apóstolo Paulo, uma vez que ele foi o maior escritor do Novo Testamento. Então a gente pode ter muito conteúdo doutrinário através da sua escrita. E por isso podemos aprender muito acerca daquilo que o Senhor revelou através do apóstolo Paulo. Hoje a gente vai estudar sobre o preço do resgate. É a lição 7 da revista Palavra e Vida, que você encontra na descrição desse link. Você pode baixar o arquivo digital para você também acompanhar assim as nossas lições. Então hoje a gente vai falar sobre o preço de resgate. E é muito importante a gente pensar sobre esse assunto. Eu sei que nos últimos anos, nos últimos tempos, eu não posso precisar exatamente quanto tempo, mas tem se desprestigiado ou desvalorizado a discussão, a reflexão da soteriologia. Por muitos anos, muito tempo, a soteriologia esteve sempre em pauta nas discussões teológicas, nos ensinos das igrejas, mas parece que nos últimos anos isso perdeu um pouco o seu valor. E muitos acham que é desnecessário se discutir acerca dos pontos importantes da salvação. E talvez a ausência dessa reflexão teológica ela tenha ocasionado um esfriamento no que se refere à prática da evangelização e até mesmo nas convicções que nos levam a pensar sobre a nossa vida em Cristo Jesus, sobre o nosso posicionamento diante daqueles que se perdem. E eu creio que muito desse esfriamento ele parte por falta dessa reflexão no meio da igreja. E como a gente acha desnecessário a questão de discutirmos sobre a salvação, e no fundo talvez venha aquela compreensão de que Jesus ele é amoroso e ele ama todos e talvez ele vai salvar todos e que todas as religiões de certa forma ela tem uma contribuição para a vida das pessoas, isso de certa forma ela nos tira daquilo que é o foco principal da nossa missão. Mas é importantíssimo a gente refletir sobre a salvação, porque a Bíblia Sagrada ela é uma narrativa que vai apontar para essa obra salvífica de Deus na cruz, aquilo que Deus está fazendo em resgate do homem. É interessante que a Bíblia ela tem basicamente 4 pilares doutrinários que a gente pode encontrar na sua narrativa. A gente tem a criação, primeiro, depois a gente tem a queda do homem, a gente tem a redenção, que é um dos temas centrais na teologia bíblica, e a gente tem a consumação final de todas as coisas. Então a gente tem esses 4 temas que eles se alinham como pilares daquilo que as Escrituras elas apresentam para nós. Então a gente percebe que a redenção ele é um ponto central dentro daquilo que nós criamos. Por isso é importante a gente refletir à luz da Bíblia o que realmente Deus ele fala sobre esse assunto e como que ele tem reflexo na nossa vida hoje. Porque toda reflexão doutrinária, teológica, à luz da palavra de Deus, ela tem um fim, claro, da gente glorificar a Deus, a gente cumprir, satisfazer a vontade do Senhor dentro de uma perspectiva correta à luz das Escrituras Sagradas, mas também ela tem uma implicação para a nossa vida. A maneira como nos relacionamos com Deus, com o Senhor, com as coisas de Deus. E é claro que essa é uma doutrina que tem uma implicação diretamente na nossa vida, no nosso coração como um todo. Por isso é importante a gente refletir sobre ela e há vários textos que a gente vai ler aqui ao longo desse estudo, mas queria ler o texto que o autor indica aqui como um texto bíblico base, que é Romanos capítulo 6, a partir do versículo 16 até o versículo 22, e a gente assim começar a bater um papo sobre esse assunto, que é o preço do resgate, um assunto muito importante aí pra gente. Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 16 até o versículo 22, e a gente vai ler assim então esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça?
Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um texto muito precioso, né? Especialmente o versículo 23, é um versículo que a gente conhece muito aí nesse texto, mas um texto muito importante para a nossa compreensão desse assunto. Bom, quando a gente pensa aí sobre a redenção, é uma palavra, né, que significa livrar alguém por meio de pagamento, né, de um preço. Isso é a ideia da palavra redenção. Então é livrar alguém por meio do pagamento de um preço, seja por causa de uma culpa, seja livramento de algum perigo que a pessoa está correndo, mas o certo é que há um preço pago e então resgate daquela pessoa. Essa palavra passou a descrever a libertação de escravos, a compra de escravos, né, a redenção de escravos. Então essa palavra ela passou a ser usada basicamente significando a ideia de um resgate de um escravo. Então pagar a liberdade de alguém. Então essa passou a ser a ideia principal da palavra resgate. Então quando se fala em resgate, e isso até mesmo à luz da palavra de Deus, a gente está pensando exatamente nessa ideia de livrar alguém de um perigo ou de uma escravidão. E aí quando a gente olha, a gente precisa olhar e perceber essa palavra à luz da palavra de Deus, como ela é aplicada na Escritura Sagrada. E a gente precisa olhar o termo no Antigo Testamento e depois então a gente olhar a continuidade dessa aplicação da palavra no Novo Testamento e assim chegar à ideia daquilo que a Bíblia apresenta sobre a questão do resgate. É interessante, só uma observação, que o autor da revista, ele aborda essa questão a partir de uma metáfora. É como se fosse uma metáfora que Paulo está utilizando para tratar sobre a questão da salvação, ou explicar a questão da salvação. Porém, no meu ponto de vista, é muito mais do que uma metáfora. Ou não é simplesmente uma metáfora, um símbolo que Paulo está usando. Mas ele está realmente descrevendo aquilo que aconteceu. E não apenas usando como de forma figurativa ou simbólica, para poder explicar verdades espirituais. Mas ele está falando exatamente do que houve. Que Cristo pagou o preço do nosso resgate. E assim ele nos redimiu. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe exatamente que essa é uma realidade. Existem várias teorias acerca dessa questão da expiação, da satisfação de Cristo, da redenção, do preço do pecado. Eu quero recomendar um artigo muito interessante da Coalizão pelo Evangelho, e você pode acessar esse arquivo, vou deixar aqui também na descrição para que você possa ler. Ele apresenta várias teorias dessa questão da satisfação, da expiação e como que algumas pessoas abordam esse assunto. Ele vai trazer um posicionamento que eu creio ser um posicionamento mais correto à luz da Escritura Sagrada. Mas é interessante a gente pensar sobre isso também. Então a gente vai olhar não apenas como uma metáfora, mas como sendo uma realidade daquilo que a Escritura ela passa para nós. O primeiro tópico aí que o autor ele traz, ele fala do uso desse termo da redenção dentro do Antigo Testamento. A palavra resgate, ela aparece no Antigo Testamento, a gente vai ler a lei mosaica, a gente vai encontrar muitos termos, muitas leis que vão usar essa questão do resgate, né, e oferecia um sacrifício, um animal, e então resgatava, e a gente vai encontrar muito dessas questões. Mas um texto que ajuda a gente a entender bastante é o Êxodo capítulo 13, versículo 13, onde aparece aí essa expressão. Êxodo capítulo 13, versículo 13, você pode abrir a Bíblia aí nesse texto e vai aparecer a ideia desse resgate, de onde parte essa ideia que os
escritores do Novo Testamento, eles continuaram utilizando. Então a gente vai perceber que o mesmo conceito ele está presente aqui no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 13, versículo 13. Diz assim então a palavra de Deus: resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiser resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Resgate também todo o primogênito entre os seus filhos. A ideia aqui no texto é que o primogênito pertencia a Deus, seja dos filhos dos homens, seja dos animais, pertencia a Deus. Isso está escrito no capítulo 3, versículo 2. A gente tem, a palavra de Deus vai dizer sobre isso: consagra a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então todos os primogênitos pertenciam ao Senhor, é uma oferta a Deus, pertencia ao Senhor. E aquele que quisesse resgatar os animais, as primeiras crias, eles deveriam então oferecer algo como pagamento para que então se resgatasse. E aí então oferecia essa oferta, e aqui no caso oferecia um cordeiro, então poderia ser resgatado a primeira cria aí dos jumentos. Então a gente percebe bem claro essa ideia contida na palavra de você pagar o preço em resgate de algo, né? Ou seja, da escravidão, ou livrar algo, ou de algum perigo. Então a gente percebe bem claro a ideia aqui no Antigo Testamento. Obviamente que a gente que conhece as Escrituras e o contexto, a gente já vai perceber para onde que isso vai apontar. E depois a gente vai ver um pouco mais claro lá na frente, mas a gente já vê bem claro aqui, né, quem conhece um pouquinho das Escrituras e já vai entender que esta é uma figura que aponta lá na frente, e a gente vai ver bem declarado ou revelado de uma forma mais clara no Novo Testamento, na pessoa de Cristo Jesus. E aí a gente vai ver que ele foi de fato esse resgate. Outro texto que ajuda a gente a entender essa ideia da palavra da redenção, Êxodo capítulo 21, versículo 28 ao 30. E aí, fazendo uma outra abordagem dessa palavra. Olha só, capítulo 21, 28 ao 30. E nos diz assim, Êxodo. Estamos em Êxodo capítulo 21. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se, todavia, o boi costumava chifrar e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Caso, porém, lhe pedirem um pagamento, poderá resgatar a sua vida pagando o que for exigido. Então perceba que o contexto já é de execução penal. Então alguém foi condenado ou é acusado de cometer um delito porque tinha um animal e esse animal costumava chifrar, e mesmo o dono sabendo disso não tomou as providências necessárias para poder garantir a segurança de todos, e esse boi acabou chifrando alguém e essa pessoa veio sofrer a vida, veio perder a vida. Então se as pessoas envolvidas elas oferecerem um resgate, essa pessoa, dono do boi, poderia então pagar esse preço e assim ser resgatada. Essa é a ideia aqui da palavra, e a gente percebe que é exatamente o contexto que nós estamos aqui estudando dentro da nossa lição. E aí a gente vai ter outras referências que vão trazer também essa mesma ideia de redenção. Êxodo 30, versículo 12, né, aparece também essa palavra de redenção e com outra ideia também aqui do texto. Êxodo 30, versículo 12. Quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Aqui já é um resgate com outro sentido, uma outra ideia. No sentido de apaziguar a ira, para que a praga não alcançasse aquela família ou aquela pessoa. Então, no momento do recenseamento, deveria se oferecer um resgate para que aquela família ou aquela pessoa estivesse então protegida. Um outro sentido dessa palavra, mas a ideia permanece a mesma, sendo um pagamento para livrar alguém de algum perigo. E assim a gente vai encontrar essa palavra sendo aplicada aí de várias formas no Antigo Testamento, mas todas com essa ideia de pagar um preço para um resgate para livrar alguém
do cativeiro. Isaías também 43, o verso 3, a gente vai encontrar o próprio Deus pagando a Ciro um resgate pelo povo de Israel, ou a tribo de Judá. Isaías 43, o versículo 3. Abra sua Bíblia também nesse texto. Isaías 43, versículo 3. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e a Seba em troca de você. Então a gente percebe bem claro aqui no estudo do Antigo Testamento, e aí somente alguns textos que a gente leu aqui nesse estudo, essa ideia é bem presente de pagar um preço por resgate de alguém, seja no sentido de resgatar algo que havia sido oferecido, livrando do perigo, comprando alguém que pertencia a outro, seja no sentido penal, de você livrar alguém da condenação, seja no sentido também de apaziguar a ira. Então a gente vai ver essa palavra sendo usada no Antigo Testamento, se referindo à questão do resgate, a redenção. E é claro que a gente deve entender que o Antigo Testamento, ele aponta de fato para aquilo que Deus estava fazendo. É a história da redenção, é a narrativa bíblica que está sendo contada. E aqueles pilares de criação, queda, redenção e consumação, eles se repetem, não significa que eles apenas uma parte da Escritura fala sobre isso, mas eles vão falando e vão apontando e a revelação se dá de forma progressiva. A gente vai tendo uma compreensão melhor a partir do momento que os fatos vão acontecendo. Até que chega no Novo Testamento a gente tem a revelação completa e a gente tem um entendimento melhor, mais claro sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Mas o certo é que aqui aponta realmente para aquilo que Deus haveria de fazer no futuro, trazendo então a redenção para todos os homens. Lembrando que a redenção, ela não é um fato que se inicia a partir da queda. Porque se a gente pensar na redenção como algo que Deus implementa a partir da queda, a gente vai cair no equívoco de achar que a redenção, o plano de redenção, foi um plano B de Deus para um problema que aconteceu com o homem, que é o pecado. Como se Deus fosse pego de surpresa e agora então, o que eu vou fazer? Então Deus providencia a redenção. Mas não se trata disso. Apocalipse mesmo vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E nele que há realmente a redenção. Então a gente percebe que Deus, ele conduz a história para aquilo que ele quer e para o fim que ele já planejou desde o início ou desde antes da fundação do mundo. Então quando a gente pensa sobre a história da redenção, ou a história bíblica, a criação, queda, redenção e restauração ou consumação de todas as coisas, a gente está pensando em algo que Deus criou e ele conduz para que tudo chegue onde ele mesmo planejou. Porque Deus jamais é pego de surpresa. Ele não só sabe de todas as coisas, e isso é algo que é importante a gente entender quando a gente fala de soberania de Deus ou onisciência de Deus, a gente não está falando apenas de que Deus sabe o que vai acontecer. Mas Deus, ele tanto sabe como ele faz com que as coisas elas cheguem onde ele deseja, onde ele quer. Porque Deus, mais uma vez, nunca é pego de surpresa. Aquilo que Deus sabe vai acontecer, pode ter certeza disso. Bom, tendo pensado um pouco sobre aquilo que a Bíblia fala, ou o Antigo Testamento apresenta acerca do resgate, e aí a gente vai perceber que a teologia que a gente encontra no Novo Testamento, ela se conecta com aquilo que os autores, escritores do Antigo Testamento estavam apresentando. Claro que, como eu já falei, como figuras, uma revelação ainda não completa, que se dava de forma progressiva, agora a gente tem uma revelação completa no Novo Testamento. E por isso os autores eles podem descrever de uma forma muito mais clara todos esses conceitos. O segundo ponto, a gente vai falar um pouco sobre definindo esse conceito dentro da teologia. É interessante que hoje muitas pessoas elas desvalorizam a teologia, desprezam a teologia. Ou até mesmo essa palavra teologia ela se torna algo até muito pejorativo, né? Alguns zombam, falam sobre isso. É como se aqueles que buscassem uma compreensão teológica, doutrinária, fossem pessoas frias, que não tivessem amor, que não tivessem piedade, não tivessem uma vida de consagração. Mas na verdade deve ser muito pelo contrário.
Uma boa teologia deve nos levar sim a uma vida de piedade, de consagração, porque uma boa teologia ela está alicerçada nas Escrituras, na palavra de Deus, numa boa interpretação, seguindo princípios hermenêuticos, e por isso deve nos levar sim à humildade, ao quebrantamento, mesmo porque quando a gente tem uma boa teologia, a gente vai entender quem nós somos e quem Deus é, e isso vai sempre nos levar realmente à humildade. Então não tenha medo de estudar, de buscar compreender, de se dedicar, porque isso não é falta de fé, isso não é falta de Espírito Santo, isso não é falta de uma vida de consagração, muito pelo contrário. A palavra de Deus mesmo diz que meu povo perece por falta de conhecimento. E uma boa teologia é algo saudável para as nossas vidas e precisamos buscar sempre uma boa teologia. Infelizmente, no tempo de hoje, a gente tem muita coisa ruim no nosso meio. Tem muita gente que usa a Bíblia, mas distorce as Escrituras, especialmente nesse tempo de muita conectividade, redes sociais. Há muita gente falando muita coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus nas redes sociais, doutrinando, ensinando o nosso povo. E muitas vezes a gente bebe dessa fonte. A gente alimenta essas pessoas para que continuem falando cada vez mais coisas distorcidas das Escrituras. Então a gente precisa ter cuidado com as coisas que a gente ouve, os vídeos que a gente assiste, as pessoas que a gente segue na rede social, porque acabam nos levando para longe da palavra de Deus. Às vezes fala alguma coisa boa, mas em meio àquelas coisas boas tem muita coisa ruim, muita coisa que não vem da parte do Senhor. Então a gente precisa ter cuidado e buscar sempre bons ensinamentos à luz da palavra de Deus. Então, pensando nisso, a teologia ela traz uma definição, e aí tem várias definições, claro, dentro da teologia sobre a redenção, mas o autor ele traz uma definição de redenção que diz o seguinte: redenção inclui tudo aquilo que chamamos salvação, livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e a vida eterna. É o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Então essa é a ideia da redenção. Ela engloba tudo aquilo que a gente pensa sobre salvação. Por isso, desde o início eu tenho falado sobre com os irmãos sobre a questão da soterologia, que é o estudo da salvação. Então a redenção ela trata tudo isso que leva a gente a pensar sobre a salvação. E por isso, dentro desses pilares, esses 4 pilares, que a gente tem a criação, a gente tem a queda, a redenção, ela trata de toda essa obra da salvação. É o ato realmente pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Lembra do conceito de redenção? A pessoa é escrava, a pessoa tem algum perigo, a pessoa está sendo condenada, então ela paga um preço para que ela seja liberta de tudo aquilo que está trazendo risco à sua própria vida, ou que está a escravizando. Então essa é a mesma ideia. Então a pessoa passa a pertencer a Deus, porque antes nós éramos escravos do pecado. Olha o que a Bíblia diz acerca disso. João capítulo 8, versículo 34, versículo 35. Abra sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 34 e versículo 35. E aí a gente vai encontrar um texto, a palavra de Deus, Jesus mesmo, nesse diálogo com os fariseus, ele mostrando a nossa origem. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Então aquele que vive no pecado, ele é escravo do pecado. E essa é a nossa natureza. Todos nós nascemos sob o pecado e vivemos como escravos do pecado. E só há um meio de sermos libertos desse pecado. Aí é a redenção. A nossa liberdade ela está em Cristo. E aí João 8,36, o mesmo texto, ele aponta para essa verdade. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então a nossa liberdade ela também está em Cristo. E aí a gente vai entender o que a Bíblia fala sobre a nossa situação. A situação do homem sem Cristo. Ele é escravo do pecado. Ele oferece os seus membros como servo do pecado. E ele não faz outra coisa a não ser pecar. Romanos capítulo 3, Romanos 6, ele vai nos falar sobre isso. Romanos 7, ele vai apresentar essa realidade no nosso coração, que a gente não faz outra coisa a não ser desejar e viver sobre o pecado. Porque o homem sem Cristo ele é escravo do pecado. Mas quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, ele pagou o preço para nos redimir
e nos comprar para si, agora passamos a pertencer a Ele e somos libertos de toda a escravidão do pecado. Por isso a palavra de Deus vai dizer que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Gálatas capítulo 5, versículo 1, ele vai nos mostrar que nós somos verdadeiramente livres. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Deixa eu abrir aqui. Gálatas 5, versículo 1. Ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi o preço que ele pagou para que nós pudéssemos, então, ser livres do pecado. Esse é um conceito importante a gente poder entender à luz das Escrituras. Nós não somos, aquele que está em Cristo, não é mais escravo do pecado. E por isso, a doutrina da redenção, ela tem uma implicação muito importante na dinâmica da nossa vida, a maneira como a gente lida com o pecado, a maneira como a gente lida com a nossa vida de santificação, até mesmo a forma como nós servimos ao nosso Deus, porque vai nos levar a essa compreensão de onde nós saímos e onde nós estamos no tempo presente, e como foi esse resgate, e como foi a maneira pela qual nós deixamos essa situação. Isso é algo importante, que vai realmente ter implicações na nossa vida como um todo. Bom, o próximo ponto aqui que a gente precisa pensar é Cristo como esse Redentor. Então a gente viu a ideia da palavra redenção, a gente viu essa palavra no Antigo Testamento, a ideia, a teologia, o conceito aplicado no Antigo Testamento, a gente viu aquilo que a teologia apresenta, quem nós éramos como escravos. Agora a gente vai olhar Cristo como esse Redentor. Como que a Bíblia apresenta esse Cristo como Redentor? Então, em primeiro lugar, e aí eu vou seguir aqui a nossa revista, alguns tópicos que ele traz aqui pra gente. E ele diz assim: em Cristo temos a redenção dos nossos pecados, não sendo mais nós escravos deles. Romanos 3, 23, 24, Romanos 3, 23, um texto bem conhecido, porque todos os pecados separados estão da glória de Deus. Em Cristo a gente tem a redenção dos pecados. Aí o versículo 24, ele traz essa resposta: se por um lado todos nós somos pecadores separados da glória de Deus, a gente tem a resposta na pessoa de Cristo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, éramos escravos do pecado, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, nós somos libertos do pecado e passamos agora a servir, honrar e exaltar o nosso Deus. Isso é algo assim precioso, valoroso demais para nós, por isso esse título de Jesus Cristo como Redentor é algo que deve nos levar à adoração sempre ao nosso Deus. Romanos capítulo 6, o texto que nós lemos, também ele fala sobre isso. E aí eu quero convidar você mais uma vez a abrir o texto da palavra de Deus lá em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 16. E ele vai tratar muito claro aí sobre essa figura. Romanos 6, 16. Olha, não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Veja que Paulo está considerando, olha, vocês um dia foram escravos do pecado, mas agora vocês não são mais escravos do pecado, porque vocês passaram a obedecer a Cristo. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo aqui, mais uma vez, ele vai destacar que nós éramos escravos do pecado, mas fomos comprados por Cristo Jesus como nosso resgatador, o nosso redentor, e agora, uma vez resgatados,
nós devemos oferecer a nossa vida de forma voluntária, a obediência a Cristo, a sermos como escravos de Cristo para seguirmos os seus ensinamentos. Se antes, como escravos do pecado, nós oferecíamos a nossa vida para a maldade, para colher a maldade, agora devemos oferecer os nossos membros, os nossos corpos a Cristo por amor a Ele, obediência à justiça, para glorificarmos aquele que é o nosso resgatador, o nosso redentor, que pagou um preço por nós. Bom, ele também traz aqui o segundo ponto aqui sobre Cristo, sendo como redentor. O sangue de Cristo, a sua morte na cruz, foi o preço pago pela nossa redenção. A gente sempre fala sobre isso, sobre a questão do preço, né, da redenção. E havia claramente um preço que deveria ser pago, como a gente citou o exemplo lá no início, né, para resgate do jumento deveria ser pago um cordeiro, sacrificado um cordeiro. Então havia ali o resgate. A gente vai ver lá em Isaías, né, quando Deus fala sobre com Ciro, a questão de pagar pela Judá, ele ofereceu então outras nações, e esse era o preço pela redenção de Judá. E também pela nossa redenção há um preço, e o preço foi o sangue de Cristo. E aí naturalmente nos leva a todas aquelas figuras que a gente pôde observar no Antigo Testamento, do cordeiro, das pombas, do sacrifício, de tudo que era feito, apontando exatamente para o sacrifício de Cristo Jesus. É importante a gente destacar também que Cristo se deu voluntariamente para pagar esse preço, para nos redimir. E aí a gente vai ler um texto, a gente vai perceber claramente que é o sangue de Cristo Jesus que realmente nos comprou, né, nos redimiu para servirmos então ao nosso Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, versículo 10. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então a gente percebe aqui nesse texto, de uma forma muito clara, nem requer muita explicação, que o sangue de Cristo é que nos comprou, nos redimiu e fez de nós povo para Deus, para reinarmos, servirmos juntamente com Ele. E essa é a sua missão. Marcos capítulo 10, versículo 45. A gente tem aqui descrito qual é a missão de Cristo. Ele falando com os seus discípulos, ensinando os seus discípulos, ele então vai dizer a eles qual é o propósito da vinda do Filho de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 45. Então ele vai dizer o seguinte: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então a gente percebe aqui o propósito da vinda de Cristo, que foi exatamente ser esse resgatador para os filhos de Deus. Então ele cumpre e satisfaz assim a exigência da justiça de Deus. Um outro ponto que o autor destaca: ao nos comprar, ele acabou com a nossa condição de escravos e nos tornou participantes da sua natureza, a de filho. Isso é algo precioso, algo muito importante para nós dentro desse conceito da redenção. Ao nos comprar com seu sangue e nos resgatar da escravidão do pecado, ele nos faz co-herdeiro com Cristo. Ele nos torna filhos por adoção. Aí o autor aos Hebreus, lá no capítulo 2, versículo 11 e 12, ele fala isso de uma forma muito mais clara. E ele diz assim, abra aí a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. E ele diz assim, a palavra do Senhor: ora, tanto que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Percebam que coisa maravilhosa. Nós agora somos irmãos. Deus deu o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, a fim de nos resgatar e com o seu sangue pagar o preço para a nossa redenção, e nos fez dessa forma como seus irmãos. E ele não se envergonha de agora nos chamar de irmãos. Olha que coisa preciosa, somos então participantes da sua própria natureza, a de filho, e assim somos também co-herdeiros dele. Se antes tinha uma natureza vinda de Adão, agora nós passamos a ter a mesma natureza de Cristo. E isto
nos faz pensar em um outro ponto, que é de fato a nossa ressurreição. Se participamos da natureza de Cristo, temos a certeza de que nós também ressuscitaremos assim como ele ressuscitou. A nossa redenção nos faz participantes também da ressurreição, da ascensão, da glorificação de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29, versículo 30. 8, 29 e 30. Olha o que ele vai nos dizer. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mais uma vez o conceito de irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Então é certo que nós participaremos também da glorificação, assim como Cristo foi glorificado e hoje está à direita de Deus. E assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Paulo vai um pouco além, né? E ele vai dizer sobre a questão da ressurreição, ele vai dizer que se nós não cremos que Deus ressuscitou, que Cristo ressuscitou, é vã nossa fé. E assim como Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. E como ele foi glorificado, nós seremos glorificados. Olha só dois textos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 e 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 Coríntios 15, 20 e 22. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles... Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Então percebam que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E assim como ele foi glorificado, nós também seremos glorificados. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Olha o que João agora vai dizer nesse texto. 1 João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. É isto que Jesus ele fez. Esse é o nosso Redentor. Aquele que nos redime do pecado, aquele que nos tira da escravidão do pecado, nos comprou com o seu próprio sangue, um sangue derramado na cruz, nos libertou do pecado, nos fez viver uma nova vida e agora nos traz a promessa de que um dia experimentaremos e passaremos pela mesma experiência que ele passou de vencer a morte, de ressuscitar, experimentar a glorificação ao lado do Pai. Todos nós, um dia que estamos em Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus, um dia experimentaremos e passaremos por essas mesmas experiências. E essa é a esperança que nós temos. Fomos resgatados. Agora não há mais a ira de Deus. Agora não há mais a culpabilidade, porque nós somos justificados pela sua graça, porque ele nos comprou, ele nos pagou o preço que havia sobre nós. E esse é um conceito muito importante que nós temos nas Escrituras Sagradas. E por isso não é mera metáfora, simbologia, mas algo que é real, algo que pesava sobre nós e que Cristo foi lá com o seu sangue e pagou esse preço. Alguns vão até dizer e vão querer trazer algumas teorias, mas se pagou o preço, precisou pagar a alguém. E alguns vão colocar até como se Deus tivesse pago esse preço a Satanás, mas isso é completamente fora das Escrituras Sagradas, porque Satanás ele não tem qualquer participação na nossa salvação, absolutamente. Ele não tem qualquer vontade própria, na verdade é um ser condenado, Satanás, mas tudo depende de Deus. Quando a palavra de Deus fala de um preço que foi pago, ele está se referindo exatamente à justiça de Deus, que não poderia deixar a culpa sem castigo. Então havia um preço a ser pago. Pesava sobre nós a ira de Deus e a condenação. Então Jesus ofereceu a sua própria vida e com o seu sangue ele pagou esse preço.
E agora não tem mais a ira, agora não tem mais a condenação, agora não tem mais a culpa sobre nós. Por isso havia sim a necessidade da morte de Cristo Jesus, do preço a ser pago, do resgate a ser pago naquela cruz. E ele satisfaz assim então a justiça de Deus. A justiça de Deus, a placa aérea de Deus. Aí entra o conceito de propiciação e outros conceitos envolvidos aqui dentro dessa teologia da redenção. Mas é importante a gente pensar e tirar qualquer ideia de que Satanás tem uma participação na nossa salvação, porque isso seria uma coisa absurda. Aliás, nem Satanás nem qualquer outra pessoa tem participação na nossa salvação. Nem mesmo eu e você temos participação. É obra estritamente de Deus através de Cristo Jesus, e isso é graça, porque nós não poderíamos pagar preço algum, não poderíamos fazer nada, mas Cristo deu a sua própria vida e o Cordeiro foi morto, e assim o preço pela redenção foi pago. E esse é o plano perfeito, fantástico de Deus, e a gente pode experimentar essa graça através da fé em Cristo Jesus. Para a gente concluir, quero ler aqui alguns pontos para reflexão e que são pontos muito relevantes para concluirmos aqui a nossa lição. Redenção ou resgate é a essência da salvação. A essência da obra da salvação, daquilo que compreendemos acerca da salvação, é a redenção. E engloba tudo aquilo que a gente compreende, a morte de Cristo na cruz, a justificação, a glorificação, a eleição, tudo está envolvido nessa redenção. Por isso é um dos pilares da nossa fé, a redenção. Como consequência ética da nossa redenção, reconhecemos que somos santuário do Espírito Santo e não mais escravos de alguém, nem mesmo donos da nossa vida. Olha só, 1 Coríntios 6, 19, versículo 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Percebam, nós somos comprados, somos agora santuários de Deus, pertencemos a Deus e não somos donos mais de nós mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. A redenção, ela tem uma implicação na maneira como nós vivemos a nossa fé, na nossa santificação, na nossa vida de dedicação, de comprometimento ao nosso Deus, porque a gente agora vai compreender que a nossa vida não nos pertence mais, mas que o nosso corpo é santuário de Deus e deve ser oferecido a Deus. Por isso tem implicação sim na nossa vida diária. Mesmo porque, diante de um preço tão alto que foi pago em nosso lugar, não nos resta outra coisa a não ser servir e dedicar a nossa vida ao nosso Deus. Já fomos libertos, devemos lembrar sempre disso. E por isso, nada de transgredir com o pecado. Não podemos dar lugar ao pecado nem permitir que a nossa vida hoje seja dedicada ao pecado, porque nós fomos libertos. Lembrando mais uma vez o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Queridos, nós fomos libertos do pecado. Nós fomos comprados da escravidão do pecado, onde Satanás era o príncipe, era o senhor, e hoje nós somos livres para servirmos a Cristo Jesus. Que possamos então viver em novidade de vida, viver nessa liberdade para a qual Cristo nos libertou e assim consagrar a nossa vida ao Senhor, aos nossos membros, nossos dons, talentos, tudo que há em nós que possa glorificar e demonstrar o quanto nós somos também gratos pela redenção, pelo preço que Cristo Jesus pagou para nos redimir, nos resgatar. E também trazer sempre em nossa memória a certeza de que nós viveremos para todos sempre e ressuscitaremos, assim como Cristo ressuscitou, e estaremos à direita de Deus, ao lar celestial, para todos sempre, servindo, exaltando e experimentando tudo aquilo que Deus ele tem para nós. Enquanto que vivemos, precisamos viver com essa convicção e também anunciar essa mensagem a tantos outros que precisam confiar na graça de Deus que há em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, porque por um alto preço o Senhor nos comprou, preço de sangue,
de morte naquela cruz, para que hoje pudéssemos viver em novidade de vida e pudéssemos então te servir, te honrar. Nos ajude, ó Deus, a sempre andarmos nessa liberdade para a qual o Senhor nos adquiriu. Que jamais possamos voltar novamente à escravidão do pecado, o domínio de Satanás, mas que enquanto vivermos, possamos viver como santuários do Senhor, entendendo que a nossa vida não nos pertence mais porque o Senhor nos comprou por um alto preço, pelo teu sangue naquela cruz. Ó Deus, que esteja sempre em nós também presente a certeza de que um dia seremos glorificados e participaremos também da ressurreição, assim como o Senhor experimentou e venceu a morte, nós também venceremos e estaremos para todo sempre junto com o Senhor, sem mais dor, sem mais choro, sem mais pranto, onde não haverá mais morte, mas para todo sempre o adoraremos, ó Deus, e exaltaremos aquele que está diante do trono. Ó Deus, dá-nos sempre a disposição também de anunciarmos essa mensagem a todos que precisam. Obrigado por mais esse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Forte abraço a todos.